Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Rádio Ciclosul. Vamos aqui falar sobre a etapa 12 do Tour e a 13. São duas etapas que eu preferi agrupar, porque são etapas de transição. Aquelas etapas que, quando o Tour ele sai de uma cadeia de montanha e vai para outra, que tem que praticamente deslocar, então não roda numa região específica. Então são etapas geralmente que sem muita ação efetiva para a camisa amarela. São etapas dedicadas basicamente à camisa de pontos, que é a camisa verde, e eventualmente quando as fugas têm mais sucesso. Então, por conta disso, a gente preferiu agrupar. Enfim, o Breninho está bastante apertado esses dias aí com esse projeto aí do Léo, de acompanhar o Léo lá dessa cicloviagem. Então eu vim trazer aqui um pouco dessas duas etapas de forma mais condensada para a gente poder depois discutir em capítulos posteriores junto com o Breninho os fatos mais importantes que aconteceram nessas etapas, que a gente teve realmente um evento fantástico aí e notório. Nessa etapa 12, o primeiro ponto mais importante foi o Sagan ter abandonado o Tour. O Sagan, que esse ano chegou a ganhar, ganhou a camisa de pontos, né, a camisa verde, que no Giro de Itália, Ticlamina, ganhou a camisa de pontos do Giro de Itália. Ele que já ganhou 7 vezes a camisa do Tour de France, a camisa verde, chegou em Paris 7 vezes com ela, é o recordista. E ele teria vindo aqui para sua oitava etapa, mas aquele tombo que ele teve nas primeiras etapas, se não me engano, a terceira etapa, quando a maioria dos atletas caíram, ele efetivamente, o joelho ficou muito machucado e não conseguiu recuperar. Ele obviamente vem tentando performar e recuperar ao longo do Tour, mas não conseguiu, abandonou hoje. Isso para o Tour e para a Bora, que é a equipe dele, é uma perda realmente irreparável. Bom, passando isso, a etapa, igual eu expliquei, é uma etapa de transição. Ela saiu da cidade de Saint-Potro-à-Château, no norte da Provença, ali já entrando na região de Languedoc, se não me engano, chama essa região da França, já migrando sentido sudoeste para os Pirineus e para Andorra, né, onde o final de semana vai ser em Andorra. Foi uma etapa de 159 quilômetros, chegada em Nimes, muito tradicional. Várias chegadas já aconteceram nessa cidade, porque ela está bem posicionada nessa etapa de transição entre Alpes e Pirineus, ou Pirineus e Alpes, dependendo da rota do Tour a cada ano. Foi uma etapa que a fuga com 5 km já se formou. Depois com 15 km ela se consolidou de verdade, 13 grandes atletas nessa fuga. Dentre eles a gente pode falar o Alaphilippe estava na fuga, o Greipel estava na fuga, o Stefan Kung, contrarrelogista suíço, também estava nessa fuga. Enfim, vários fortes atletas. O pelotão de camisa amarela, obviamente, não tentou neutralizar quando viu que o tempo desses atletas que estavam na fuga estava muito distante na classificação geral, então deixaram a fuga aí, até para ficar uma etapa mais tranquila, porque eles tinham corrido o Mont Ventoux 2 vezes no dia anterior, então estava todo mundo realmente muito cansado. Com 50 km para a chegada, a fuga já tinha aberto 12 minutos, então estava claro que ela ia vencer. Eu até discuti no episódio que a gente fez junto com o Cássio, que eventualmente poderia ser a fuga ou seria o sprint, a gente confiando na Quick Step, no Cavendish para poder bater o recorde, mas não foi dessa vez, não foi nessa etapa. Eles estavam bem cansados. A gente viu até que o Cavendish nessa etapa correu com short azul e não com a roupa toda verde. Eu acho que muito porque já estava realmente planejando só cumprir a tabela ali, né? Faltando 50 quilômetros, igual eu falei, a fuga com 12 minutos. O Nils Politt da Bora fez o primeiro ataque desse grupo de 13 atletas. Com 40 quilômetros para a chegada, eles se reconectaram novamente. Faltando 14 quilômetros, ele fez um novo ataque. A gente viu que ele estava com bastante vontade, até porque a equipe dele estava agora dando liberdade para os atletas tomarem partir para o ataque, já que o Sagan estava fora. Então, o Nils Politt é um gregário do Sagan, né? Com 14 quilômetros para a meta, ele atacou de novo. E nessa seleção que ele fez, sobraram 4 atletas. Ele, o Nils Politt, o RVT da Movistar, o Kung da Groupama e o Sweeney da Lotto. Então sobraram 4 caras muito fortes.
Faltando 11 quilômetros, ele atacou de novo, e tava realmente no ódio. E foi sozinho, não conseguiu recuperar. Se não me engano, esses 10 quilômetros finais ele fez 50 quilômetros por hora de média sozinho. Foi impressionante. Foi a segunda vitória como profissional dele. Ele que já foi em segundo lugar numa Paris-Roubaix, atrás do Philippe Gilbert. Enfim, foi um resultado fantástico para a equipe, que estava realmente devendo, para ele pessoalmente, e para o Tour em geral, porque ninguém que incomodaria nenhum tipo de classificação venceu. A gente vindo para esse ponto de classificação, o Nils Politt em primeiro, depois da fuga, os três que chegaram foi o Emmanuel Erviti, da Movistar, em terceiro foi esse Harry Sweeney, que é um australiano da Lotto. O Stefan Kung ficou um pouquinho para trás, quebrou nessa sequência de ataques do Politt, chegou em quarto. Na camisa amarela nós não tivemos mudança nenhuma, continuou com o Pogacar em primeiro, o Rigoberto Urán em segundo e o Jonas Vingegaard em terceiro. Na camisa de pontos, o Cavendish ainda no grupo do camisa amarela, ele sprintou lá e conseguiu fazer 2 pontinhos. O Cavendish está em primeiro com 221, o Matthews da Bike Exchange em segundo com 162 e o Philipsen da Alpecin Fenix em terceiro com 142. Camisa de Rei da Montanha também sem alteração, o Quintana em primeiro com 50, o Van Aert depois do Mont Ventoux em segundo com 43 e o Michael Woods em terceiro com 42. A camisa de jovem continuou com o Pogacar e a classificação por equipes, né, que é a soma dos tempos dos 3 principais atletas, fica com a Bahrein, a média dos 3 principais atletas, fica com a Bahrein em segundo a G2R, em terceiro Ineos. Então foi isso, assim, a gente não teve um evento, foi uma etapa marcada por vento cruzado, aqueles echelons que chamam, né? Então a gente viu que o pelotão ia se fatiando, todo mundo posicionando de lado para poder não ficar cortado, mas acaba que o vento cruzado ele incide muito quando aumenta a velocidade e o pelotão vai criando aquela fila. Quando o vento cruzado chega, acaba cortando, você não consegue buscar a parte da frente, cria um buraco e isso vai fracionando o pelotão. Então por isso que essas provas, quando tem vento cruzado, ficam tão tensas e tão velozes, para que os atletas se posicionem melhor na ponta e com isso você não tome um tempo de graça. Então foi isso, essa foi a tônica da 12ª etapa. Nils Politt da Bora ganhou pela primeira vez no Tour e primeira vez nesse Tour a Bora conseguiu uma vitória. Bom, Breninho, e pessoal, etapa 13 foi uma das mais longas desse Tour. Ela saiu de Nimes a Carcassonne, 220 quilômetros, uma etapa plana, assim, com poucas subidas, enfim, poucas colinas, não tinha muita dificuldade. A gente chegou mais ou menos a 2.000 quilômetros rodados durante a etapa. Era uma etapa, a 60 quilômetros da chegada, teve o principal evento dessa etapa, tinha um pouco de areia na pista, já era um trecho um pouco indicida, uma colina assim. Os carros estavam muito rápidos, quase 70 km por hora. E esse trecho de areia fez com que alguns atletas derrapassem, tinham tipo uns postes na beira, bateram, foi um acidente, caiu muita gente. Nesse tombo, a gente já tinha um atleta que não tinha largado, que era o Michael Guggle, da Quebec. Nesse tombo, 3 atletas importantes ficaram de fora, 2 da Bike Exchange, os 2 capitães praticamente da Bike Exchange, que era o Simon Yates e o Lucas Hamilton. E além do Roger Klug, que já saiu algumas fugas da Lotto. A Lotto agora, se não me engano, está com 4 atletas só na disputa, ou seja, está bem desfalcado o time. Nessa queda, por exemplo, o Tim de Klerk, um dos embaladores, um dos gregários do Cavendish, ficou para trás, selecionou demais o pelotão ali, estava muito tensa a prova, muito veloz, a chegada era muito complicada, era tão complicada que aquela regra de neutralização de tempo em caso de queda ou problema mecânico dos 3 km, ela foi antecipada para 4,5 km, justamente porque tinha muito trecho dentro de cidade, com alto risco, muito estreito, bem prudente, inclusive, essa decisão.
Assim foi, a intenção era sempre quebrar o pelotão, tentar pegar algum tipo de vento contra, então assim, o pelotão estava muito esticado, muito veloz, sempre uma equipe na ponta, a Quick Step fazendo um trabalho impecável de não deixar nenhuma fuga aí, a gente teve uma fuga no início da etapa de 3 atletas, mas nunca ficou muito distante, depois toda hora tentava soltar um atleta para poder escapar, mas eles foram sempre neutralizando. Quando entraram na cidade, o Casper Asgreen, ele puxou bastante a Quick Step e depois ele saiu e ficou muito difícil de controlar essa ponta. Eles tomaram a decisão de realmente apertar o Ballerini, o sprinter. Ele, faltando 1 km para a chegada, ele praticamente atacou. Foi muito interessante a jogada, porque ao ele atacar, os atletas das outras equipes foram atrás dele, e com isso o Michael Morkov, que é o embalador final do Cavendish, aproveitou esse movimento, foi do Ivan Cortina, da Movistar, ele foi quem contra-atacou e foi na roda do Ballerini. Quando o Ballerini estava a uns 300 metros, ele já deu de lado, o Cortina já estava com a cara no vento, o Morkov só continuou puxando, embalou o Cavendish, que conseguiu sair. O Philipsen também tentou esse sprint atrás da roda do Cavendish, foi a vitória mais apertada, e finalmente ele conseguiu a 34ª vitória de etapa do Tour de France. Empatou com o recordista, que é o Ed Merckx, que conseguiu essa última etapa dele em 1975. Ou seja, a gente tinha 46 anos que esse recorde estava sem que ninguém atingisse. Ele não bateu, ele empatou, né? Mas ele passa a ter a chance agora nesse Tour de poder bater. Ainda temos algumas etapas planas, sobretudo a chegada em Paris, né, na Champs-Élysées. Enfim, foi fantástico, foi a coroação de um cara que ressurgiu, que ficou fora nos últimos Tour de France. Eu fiz um resuminho das vitórias dele. Ele venceu 4 vezes em 2008, ele venceu 6 em 2009, chegou a 10. Depois em 2010 e 2011 ele venceu 5 em cada ano, chegou a 20. Em 2012 ele venceu mais 3, em 13 mais 2, em 2015 mais uma, ele já estava com 26 vitórias. Em 2016 4 vitórias, chegou a 30. Aí um jejum grande, 17, 18, 19, 20, anos que ele não competiu bem, anos que ele não competiu. E em 2021 agora conseguiu a 4ª vitória dele de etapa, e foi a 34, empatando com o Ed Merckx. Realmente fantástico. O Cavendish, que esse ano já está com quase 6.700 quilômetros de competição, 42 dias correndo. Então, assim, um cara que tem um currículo fantástico, já foi, além dos 34 estágios de Tour de France, ele tem 15 do Giro de Itália, ele tem um campeonato mundial, tem um monumento, Milão-San Remo, ele tem 3 clássicas, se chama Skill de Pris, uma clássica belga específica para sprinters, uma prova plana, tem 3 estágios na Volta da Espanha, enfim, uma carreira de 155 vitórias, fantástica. Foi muito legal esse ressurgimento dele. Eu acho que se ele ganha em Paris, a camisa verde vai ser tão comemorada quanto a amarela. Então, assim, tamanha a magnitude do feito, realmente. E é muito legal a gente assistir a história sendo construída, assim. Ele é um cara que ele foi questionado hoje sobre, e aí, como é que foi ganhar a 34ª, empatar? Ele falou, cara, da primeira ou a 34ª sempre foi uma vitória de Tour de France. Então, assim, ele tá um cara mais, assim, mais humilde, assim. Ele era um cara bem arrogantão, assim, difícil na época, quando ele era jovem. Ele correu, enfim, várias equipes, HTC Columbia, depois foi para Sky, correu na Quick Step na época, que era Omega Pharma Quick Step e Ethics Quick Step, depois foi para Dimension Data, que hoje é a Quebec, depois correu na Bahrein McLaren o ano passado, que é a Bahrein Victorious esse ano, e fez esse contrato de risco com a Deceuninck Quick Step. Provavelmente devia ter uma cláusula de bônus caso ele conseguisse esse feito, e deve ganhar uma grana agora, compartilhar com o Morkov, que leva ele em todas. Hoje discutindo com os colegas e também vendo alguns documentários assim na televisão,
ele nunca foi, apesar dessa quantidade de sprint que ele ganha, dessa velocidade que ele chega, ele nunca foi um cara com números de potência enormes. Ele é um cara que veio da pista, e fisicamente ele é mais constituído, ele tem mais explosão, mas a vantagem dele, sobretudo, é a posição aerodinâmica dele. Ele é um cara muito baixinho, um cara que inclina muito, então ele dificulta quem está atrás dele pegar vácuo e, ao mesmo tempo, ele consegue cortar bem o vento e embalar. Quando ele tem um embalador tipo o Morkov, que tem uma área frontal praticamente o dobro da dele, ele consegue sair bem. Então, assim, o fruto de muitas dessas vitórias dele realmente foram esses embaladores fantásticos que ele teve ao longo do tempo. Foi, por exemplo, o Bernhard Eisel, na época de Columbia, o Mark Henschel, que ele levou para onde ele foi, que sempre foi o parceiro dele, e agora o Morkov. Então, assim, tá sendo legal demais esse tour. Esse feito do Cavendish é fantástico. Eu acho que cada etapa é um episódio diferente de uma história muito legal. Então é isso, a gente termina essa parte de transição. Amanhã começa pequenas montanhas e para domingo chegar nas altas montanhas, sentido Andorra. A etapa de amanhã ela vai de Carcassonne a Quillan, são 183 quilômetros. Apesar da chegada ser no plano, nós vamos passar por 5 montanhas categorizadas, categoria 3 e 2. Vai ser uma etapa, a gente chama de Lamp Stage, parecendo uma clássica. Realmente outro dia para uma fuga. Agora o Cavendish vai dar uma quietada. Ele quer agora conseguir sobreviver esse final de semana para conseguir tentar manter essa camisa verde. Até porque na semana que vem ainda tem muita etapa de montanha, então vai ser assim, um desgaste muito grande. Eu acho que nesse final de semana o camisa amarela pode sofrer algum tipo de pressão. Alguém vai tentar alguma coisa, precisa tentar alguma coisa. Ou a gente pode realmente ter alguma alteração na classificação geral, mas não necessariamente do camisa amarela, do Pogacar em si, mas de repente dos outros posicionados na categoria, nos outros posicionados no ranking da camisa amarela. Por exemplo, o Rigoberto, o Vingegaard, o Carapaz. Entre eles trocarem alguma posição, tentarem algum ataque para dar uma balançada. A gente viu o Vingegaard andando muito no Ventoux, deixando o Pogacar para trás, e o Uran e o Carapaz nem se fala. Então a gente pode ver talvez algum movimento do Vingegaard nesse sentido, de tentar ganhar um tempo e pular de terceiro para segunda classificação geral. O Pogacar vai ficar só acompanhando agora, eu não tenho dúvida que ele vai marcar sempre um desses três e deixar o restante ir, porque não tem como ele controlar a prova inteira. Ou partir para o ataque, se ele achar que está conveniente, mas ainda não é o momento ideal, assim, eu acho que ele não vai correr esse risco amanhã. Então eu acho que a gente pode ter uma fuga assim, bem sucedida de escaladores. Com certeza o pessoal da camisa de Rei da Montanha vai tentar pontuar amanhã, o Woods, o Quintana. Então podemos esperar um estágio difícil amanhã. E domingo um estágio pior ainda. Domingo, apesar de terminar embaixada de novo, a gente passa 4 montanhas categorizadas, sendo 3 categoria 1, então são montanhas duras. Então a gente vai ver mais disputa para a camisa de Rei da Montanha e uma marcação acirrada na camisa amarela. Então é isso. Esse final de semana promete, a gente vai montar uma cobertura mais interessante, vamos chamar mais gente para poder participar, porque é onde realmente o tour começa a ficar decidido. Então o intuito era só realmente dar uma visão meio macro assim, do que aconteceu nessas 2 etapas de transição, 12 e 13, o Kiev com 34 vitórias empatou o Merckx. Na classificação geral sem alteração, Rei da Montanha sem alteração. Na verde, o Cavendish está ainda mais avançado, 279 pontos. Se ele chegar em Paris agora, ele dificilmente perde essa camisa, considerando que ele está sempre nos sprints e a equipe dele vai sempre botar ele em posição favorável. Então a gente pode esperar realmente que ele se tudo der certo, ele consegue coroar esse tour fantástico e conseguir a segunda camisa dele verde, né, na história. Ele só tem uma, apesar desse tanto de vitória, por conta de às vezes nem conseguir terminar por conta das montanhas. Então para ele é realmente um desafio essa semana que vem e vamos torcer para ele. Eu pelo menos estou torcendo muito.
Mas é isso, pessoal. Valeu, obrigado por estar acompanhando. Assim, a gente não fez essas duas etapas porque realmente eram etapas que a gente deveria condensar o conteúdo para ficar um negócio com mais informação. A gente volta amanhã e domingo para poder contar desse final de semana aí que vai pegar fogo. Um abraço, valeu.